Olá, mulheres positivas! E para o nosso segundo programa de 2023, nós vamos falar sobre organização para te ajudar a chegar na sua melhor versão. Mulheres positivas. E hoje, na minha casa, eu tive a honra de receber uma mulher que eu admiro muito, empreendedora, mulher positiva, especialista em organização. Ela se chama Antoniele Fagundes e é a fundadora da Governess. Olá! Eu que agradeço o convite maravilhoso. Prazer te receber aqui, obrigada. É um prazer estar aqui para conversar sobre um assunto que eu amo. Quero começar. Vamos lá. Falando sobre a importância da organização. Estava te contando fora do ar que o nosso objetivo nesse mês de janeiro é trazer para as nossas mulheres positivas organização para que elas possam chegar nas suas metas. Porque todo mundo diz que tem meta, né? No ano novo, Sim. Escreve, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas dizem que em março já deixam de lado essas metas. Só que eu acho que o que tem de mais importante para você conseguir chegar nas suas metas e na sua melhor versão? Organização. Então, para isso, eu trouxe uma especialista em organização. Aqui você, estou, que aqui ainda estou. mais é também uma empreendedora. Então eu queria que você contasse um pouco sobre a Governess. Conto. Que é uma empresa que eu amo, que também organiza a minha casa. Então eu falo com muita verdade, né? Realmente não poderia chamar alguém para minha casa, nem pro meu programa, que eu não acreditasse profundamente no trabalho. Então eu queria que você contasse um pouco sobre a Governess e o quanto, na sua opinião, a organização é um fator determinante para que você possa ter disciplina e chegar nas suas metas. Perfeito. Agora em janeiro é um tempo maravilhoso para a gente realmente arregaçar as mangas e começar a organizar a nossa vida. E aí, falando um pouquinho disso, assim, eu sempre digo para todas as pessoas que conversam comigo, para você organizar qualquer coisa na sua vida, você precisa começar a organizar a sua casa. Começa daí. É aí que precisa ser o seu start, né? Vou contar um pouquinho da Governess. Então, assim, a Governess começou, eu morava em Londres, quando o meu primeiro filho estava com 4 meses e eu fiquei um tempo em Londres e isso fez com que eu observasse muito, assim, como vivem as famílias no Brasil. Morando lá, meus amigos eram ingleses e eu frequentava as casas e eu comecei a perceber essa diferença. E isso para mim foi muito importante. O que tinha de diferente? A forma como as pessoas viviam, a forma como elas se organizavam dentro de casa, de uma forma assim, primeiro, menos estressante, mais aliviada e abraçando mais as questões da sua casa. Então eu via, por exemplo, as minhas amigas no Brasil que também estavam tendo filho, se desesperando, arrancando os cabelos, mesmo tendo staff dentro de casa, tendo babá, tendo arrumadeira, tendo tudo. E lá zero. E assim, é lógico, todo mundo tem seus momentos difíceis na vida, né? Não é tudo lindo o dia todo. Mas quando você para observar, você fala, a questão não é o staff, não é a ajuda que você tem, a questão está dentro de você. E aí, esse foi o meu clique. Aí quando eu voltei para o Brasil, já estava com minha segunda filha, isso lá em 2009, eu falei, olha, na verdade, assim, antes de ir, eu trabalhava dando aulas de filosofia, né? Eu sou formada em filosofia e psicologia e orientava famílias dentro de escolas. Quando eu voltei, eu falei, eu quero ir para um outro lugar. Eu acho que o lugar que está me esperando é a residência das pessoas. Então, eu saí do meio escolar para ir para as casas. Eu falei, ali é onde eu vou realmente conhecer as pessoas. E foi realmente isso. Então, em 2009, eu montei uma outra empresa que não era a Governess, que chamava Babá Ideal. Dentro da Babá Ideal, eu fazia uma consultoria familiar completa. Então, assim, eu fazia atendimento ao meu cliente, a gente cuidava da parte nutricional, todos os meus clientes tinham filhos, então a gente fazia a programação das atividades extracurriculares da criança, ajudava na escolha da escola. Nossa Senhora, tudo? Fazia tudo, fazia treinamento de funcionários, recrutamento e seleção. E um pedacinho da Babá Ideal era a organização. E isso foi realmente brilhando nos olhos das pessoas, Com o tempo, eu tinha uma demanda muito grande de pessoas querendo a organização e as outras questões, a pessoa contratava a consultoria completa, mas ela estava interessada na organização. E eu levei aí alguns anos para realmente assim, entender como que eu poderia transformar esse meu olhar, então, através da organização. Porque antes eu achava que era realmente um guarda-chuva.
Então, nós temos a nutrição, nós temos as atividades das crianças, nós temos as atividades funcionais da casa, nós temos a organização, lá. E aí, com o interesse do meu cliente, eu achava o seguinte, eu entendia que o cliente estava interessado na organização, porque era uma das únicas coisas da consultoria que a gente executava por completo. A gente fazia toda a organização da casa, depois passava um manual, isso é assim ainda na Gova, isso começou lá atrás. Passava um manual, né, para ele, um dossiê, você deve ter recebido esse dossiê, um dossiê com as fotos, os antes e depois, com as informações de tudo que foi feito. E então, assim, eu entendia lá atrás, né, essa questão da organização como uma parte de um todo. Quando eu comecei a ver todo esse interesse, que eu falei, bom, mas espera, as pessoas estão muito interessadas nisso. Por quê? Não é só porque a gente que executa tudo, né? Por quê? Aí eu começava a escutar os relatos das pessoas. Poxa, mas isso me deu muita paz. Nossa, mas eu descobri coisas que eu não via há muito tempo. Nossa, a minha casa, valorizou mais a minha casa. E nada das outras coisas que a gente oferecia, eu escutava esse retorno. Por que será? Por isso, porque a organização, eu entendi depois que a organização, ela está acima disso. Porque embaixo dela vem todas essas coisas. Se você consegue ser uma pessoa organizada na sua vida e na sua casa, os outros setores, eles vão fluir melhor. E isso para mim levou uns anos para eu poder entender isso, né? Então a organização está ligada diretamente a você conseguir bater meta na vida. Com certeza, absoluta certeza. E você não consegue desvincular isso, né? Eu sempre digo que as pessoas, a casa delas é o reflexo delas. Então, assim, é aquilo que você está vendo dentro da casa da pessoa, é o que ela é. Se você olhar com cuidado, de um olhar mais minucioso, você vai entender. Hoje eu entro na casa dos clientes, eu consigo entender o cliente. Ai, meu Deus, o que você entendeu quando você entrou aqui, meu Deus? Calma aqui. Só coisa boa. Só um detalhe, que a Bia Napolitano esteve aqui na minha casa, revirou meu closet de pra cima pra baixo. Depois que a Governance já tinha passado por ela, alguns meses atrás, ela chegou, desvirou tudo. Eu falei, não, chegou a hora da Antonielle vir aqui falar sobre organização, organizar meu closet de novo. Mas vamos lá pro que importa, pra gente bater meta. Me conta mais. Vamos passar por lá, mas olha, eu já entrei ali e já vi que tá bem mantido. É, mais ou menos. Tá. Até a Bia Napolitano chegar. Então, mas eu não fiz bem de te chamar com essa agenda Sim. de ajudar as mulheres a quererem bater suas metas? Sim. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e eu falo isso dentro da minha casa também, né? Eu tenho 3 filhos, meu marido, como eu te falei, meu marido é super organizado. E eu sempre, na minha casa, eu gosto de falar para as pessoas o seguinte: as tarefas da nossa casa, de organização e todas as outras tarefas domésticas, elas não podem ser secundárias a todas as outras coisas que a gente tem que fazer na vida. Seja cuidado visual, seja passear, viajar, trabalhar, sair com os amigos. Então, assim, se você for pensar, a maioria dos meus clientes, quando eles me relatam isso, eles falam, mas eu não tenho tempo. Aí eu faço algumas perguntas, né? Um problema de quem estudou filosofia, eu faço algumas perguntas e eu percebo rapidinho que, lógico, que isso é o que a pessoa menos quer fazer. Então, a organização, ela também é um hábito que você precisa estar disposto, é igual na academia, né? Quando você te dá bastante preguiça, às vezes você acha que você não gosta de academia, mas se você se esforçar um pouco mais e começar a ir na academia, a deixar a sua vida mais organizada, isso vai se tornar um hábito e o melhor e mais saudável hábito que você poderia ter. Então, aí eu percebi isso lá atrás, né? Retornando da história da Governance, percebi isso lá atrás e falei, entendi, valorizei, a chave virou e eu comecei a olhar para mim, como que eu era organizada. E assim, isso para mim não era uma coisa tão evidente, né? Então, eu nunca fiz curso de organização, nunca assisti um programa de organização com o intuito de me informar. Isso antes, né, de trabalhar com organização. Hoje, lógico, que eu assisto porque preciso me informar. Mas lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não buscava esse tipo de informação porque essa não era uma necessidade da minha vida. Eu já tinha aquilo, já era meu, mas eu não tinha parado para poder realmente me dar conta dessa minha capacidade, tanto da minha própria vida, como para poder orientar as pessoas. Eu falei, bom, então tá bom, então eu vou trabalhar com organização, fechei a minha outra empresa. Em 2014, eu fiquei só com a Governance, aí a Babá Ideal deixou de existir. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos. E
E de lá pra cá, eu realmente, assim, eu tive muitas coisas bacanas que aconteceram na minha vida, conhecendo as pessoas, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais completa trabalhando com isso. Todas as pessoas que conversam comigo, sabe? Eu sou apaixonada por organização. Eu faço isso com o maior prazer do mundo e eu quero levar isso para as pessoas também. Então, a Governance hoje, a gente até conversou, é uma franquia aqui dentro do Brasil. Eu estou morando em Miami, levei a Governance para lá, para poder trabalhar também, entender o mercado americano, que é muito grande. Os Estados Unidos é o país que mais consome organização. E aqui dentro do Brasil, eu estou aqui, volto sempre para cá, por quê? Porque eu sou apaixonada em estar dentro da casa dos clientes, entender o que está acontecendo e poder ajudar as pessoas. Mas se você pudesse resumir em um pensamento, uma frase, qual que é a mudança fundamental que você acha que a organização dentro da casa traz para que ela consiga melhorar, chegar na sua melhor versão? Compreensão. Eu acho que a organização, se você consegue deixar a tua casa e a tua vida organizada, você vai se compreender melhor. E a compreensão, ela é o princípio para você se aceitar. Então, eu acho que começa por aí. Tem filosofia por trás, então. Oba! Não tem como não ter, né? Mas tem sim. Você precisa, assim, quando uma pessoa me pergunta por onde ela começa, ela precisa começar. Começar é a resposta. Porque se você ficar esperando muitas fórmulas, muitas datas, o horário, quando você vai estar disponível, você vai só prolongar esse início, né? É a dieta da segunda-feira. Eu ia falar. Eu começo na segunda-feira, Começa segunda-feira. Não, começa agora. Uma gaveta. Começa organizando um grupo. Porque se você organiza uma gaveta, você pega ali, puxa uma gaveta da sua mesinha de cabeceira. E ali pode ter remédio, óculos, documento, né? Um pouquinho de cada coisa pode ter ali dentro. Só que outros lugares da sua casa também tem esses grupos. Para a organização ela ser completa, você tem que juntar todo aquele grupo que está em qualquer lugar da sua casa, entender o que precisa ser mantido, descartar aquilo que não precisa, doar e dar destino novo para aquelas outras coisas, aí sim você guarda aquilo que vai ficar, entende? Em um endereço só. Então, todos os meus documentos vão estar na pasta, no meu escritório, na gaveta, em tal lugar. Aí você tira todos os documentos. Se você precisar de um documento, você vai saber que seu documento está lá. Então, o começo da organização escolhe um grupo, qualquer um. Pode ser óculos, documentos, sapato, joias, o que você quiser. E aí você vai se acostumando com isso. Isso que você falou sobre o documento é maravilhoso, porque as pessoas me perguntam, como é que você consegue dar conta de tantas coisas? Eu acho que a disciplina e a organização tem um papel fundamental. Porque antes eu ia viajar a trabalho, nem sabia onde estava direito meu passaporte, meus documentos, minhas coisas. Daí chegava lá, não trouxe documento, daí perde o voo, daí toma bronca do chefe. Então isso que você está falando é muito real. Porque quando você se organiza, você começa a se entender melhor, se organizar, sua vida fica com um mapa muito mais claro, né? Sim. Você não está mais navegando no nevoeiro. Exatamente. E não é aquela coisa assim bitolada. Eu não sou uma pessoa, bom, você me conhece, eu não sou uma pessoa bitolada. Aliás, eu falo besteira o tempo inteiro, gosto de bom humor. Eu não acho que você precisa levar para sua casa e muito menos para sua vida aquela coisa, sabe, totalmente perfeita o tempo inteiro. Não, não. Casa 100% organizada o tempo inteiro não tem vida. A nossa vida, né, com os filhos, com o marido ou sozinha, ela tá cheia de sentimentos ali envolvendo ali dentro. Energia, ela entra, ela sai, então as coisas mudam, a gente muda, cada dia é diferente. Então tem momentos sim que tem uma desordem aqui, ali e tal, mas é importante assim, quando tudo tem endereço, chega uma hora que eles voltam para o endereço. E aí você estipula, então hoje eu precisei me trocar várias vezes, não estava achando a roupa que eu queria colocar, ficou ali uma baguncinha, depois eu arrumo, mas tem que arrumar. Não pode fazer assim, amanhã aconteceu a mesma coisa, depois da manhã arrumei alguma coisa. E vai assim, a dieta que aí é sempre disciplina, aí vira uma semana. Só que se você for rígido demais com você, com uma coisa que a princípio, antes de virar um hábito, isso é importante dizer, uma dica legal. Antes disso virar um hábito, não faça dessa tarefa que você tem uma coisa, muito difícil para que você faça, né? Comece realmente assim, comece pelas coisas que vão te dar prazer de você organizar.
são coisas que você vai gostar, olhar, sabe? Memórias, as coisinhas dos filhos. Começa com alguma coisa que você curta, porque aí você vai se envolver naquela atividade e assim você vai adiante. E também assim, quando eu escrevi meu livro, o livro Sua Casa, eu me lembro que o meu livro ele foi um livro que foi encomendado, né? Uma editora me procurou, como eu gosto muito de estudar e tudo, e ela me fez um convite para escrever esse livro. E eu aceitei, eu adorei, eu nunca imaginei que eu ia escrever um livro sobre organização, mas eu achei bárbaro esse convite e eu aceitei. Então, quando eu aceitei fazer, eu falei, tudo bem, mas eu não vou escrever um livro de autoajuda, de organização de autoajuda, porque existe diferenças entre questões de falar, mas tá muito linkado o psicológico e tudo, e assim, sim, é lógico que tá. Então você não vai resolver uma coisa muito simples lendo um livro de autoajuda, entende? E aí você, pior do que isso, você vai ficar ainda mais frustrado, porque você termina de ler e fala, eu sou tenebroso, eu não consegui falar o que o livro falava, que era super fácil de fazer. Então, um pouco pela minha formação, que não é a minha escolha, né? Livros de autoajuda não é a minha preferência, e eu respeito e acho bárbaro também quem escreve sobre isso, mas eu falei, tudo bem, eu vou escrever desde que não seja essa a temática, tá bom? Tá bom. Eu quero escrever um manual leve, para que a pessoa, ela se envolva com isso, e não ela, né, sinta naquilo uma obrigação, uma dificuldade e uma frustração. Segura que agora eu quero chamar o Alê com No Radar. Oi, Fabi. A meta aqui hoje é manter tudo em ordem, hein? Por isso, separamos algumas dicas e curiosidades sobre organização pessoal. Então, vamos ver o que temos no radar de hoje? Bom, pensando em organização profissional, nós separamos aqui 5 dicas para você conseguir otimizar o seu tempo no trabalho. A dica número 1 é: coloque todas as suas tarefas do dia, da semana ou do mês em uma lista e vá dando um check nas concluídas. A dica número 2 é: reflita sobre o que atrapalha a sua jornada e retire de vez esse impedimento do seu caminho. Número 3, pare de procrastinar. A dica número 4 é: determine a prioridade das suas tarefas. E em quinto lugar, tenha o seu espaço profissional em casa. E você sabia que o Mulheres Positivas tem um curso gratuito sobre como organizar o seu guarda-roupa? Isso mesmo, o curso se chama Cápsulas de Organização e está na categoria Tempo no nosso aplicativo. Nele, a personal organizer Patrícia Ribeiro dá dicas preciosas e ensina algumas dobras eficazes para ganhar espaço. Baixe o app Mulheres Positivas e confira esse e muitos outros conteúdos gratuitos. Agora, a nossa dica de filme é o longa brasileiro Paloma. Paloma é uma mulher trans que tem o sonho de casar na igreja com tudo que tem direito: véu, grinalda e a bênção do padre. O padre, por sua vez, rejeita fazer essa cerimônia e alega que dentro da instituição ela não poderia nem entrar. Paloma, então, uma mulher negra, agricultora, nordestina e analfabeta, começa a organizar uma carta ao Papa. Essa obra nacional fala sobre organização de vida e passa por pontos importantes como persistência, planejamento e técnica. Assista nos cinemas. E se você pensa que só nós, meros mortais, temos algumas manias estranhas de organização, tá muito enganada. Pois é, segundo o site Notícias ao Minuto, a atriz Sarah Jessica Parker e as cantoras Madonna e Taylor Swift são assumidamente maníacas da organização em casa. Já aqui no Brasil, Sandy e Bruna Marquezine afirmam que amam álcool gel e lenços umedecidos, mesmo antes da pandemia. Agora, eu tô com uma dúvida aqui. Será que a Antonielli já conseguiu arrumar toda a bagunça que a Fabi deixou? Fabi, mostra pra gente. E na semana que vem eu volto com muito mais assuntos que estão no radar.
Anto, uma dica para as empreendedoras que estão te ouvindo e te assistindo. Uau, meu Deus, quanta responsabilidade. Tem uma dica boa. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela mudou de profissão. E ela estava super queixosa porque justamente ela estava muito feliz na profissão que ela estava e estava se achando um pouco velha para começar. Meu Deus, o que é velha? Pra começar. 30 anos. Ah, não. 30 anos. Ela precisa ir pra terapia, essa mulher. Aí eu falei com ela, mas de forma alguma, toda a nossa bagagem, seja de trabalho ou de vida, de anos vividos, ela é o que vai capacitar a gente para ser um profissional ali com que a gente agarrou, com que a gente abraçou. Então, assim, parece uma frase super batida, mas você realmente tem que escutar o que você está dizendo para você, né? Falando da organização, assim, a organização fala para você quem você é. Você precisa começar a olhar isso ao seu redor para você se entender, né, na questão da compreensão. Então, para as empreendedoras nunca é tarde para você começar aquilo que você quer fazer. Então, comece logo. Palavras de uma psicóloga e filósofa que se tornou uma empreendedora. Exatamente, e uma organizadora profissional. Já que a Bia Napolitano bagunçou seu closet, vamos lá ver como tá? Ai, vamos, meu Deus. Chegamos no closet. Será que eu vou tomar bronca? Não vai tomar bronca. Como eu te falei, eu acho que aqui tá super mantida a organização que a gente fez, né? Porque no começo a gente faz uma avaliação do espaço que se tem. E aí a gente divide. Então, essa primeira parte aqui é masculino e essa segunda parte aqui é o feminino. É lógico, né, gente? A mulher sempre tem mais coisa que o homem, né? Não tem jeito, né? E aqui nesse closet especial, a gente tem os maleiros, um espaço super disponível para a gente colocar itens, pertences, e as malas da Fabi, elas ficam num depósito na garagem. Então, a gente providenciou para ela uma escadinha de 3 degraus, que é gracinha, que é de acrílico, que não polui nada, e aí ela consegue ter fácil acesso a todas essas partes superiores também. E aí, por que eu optei de colocar bolsa em cima e sapato embaixo? Porque a gente tem uma forma de otimizar os espaços dos sapatos, que é um pé na frente e um pé atrás. E se a gente fizesse isso nas prateleiras superiores, ia ficar muito mais difícil dela acessar o par que está atrás. E a gente perderia um pouco mais de espaço. Então, por isso, aqui ficaram os sapatos e aqui ficaram as bolsas. E olha só, gente, tá super organizado, não tá? Mais ou menos, mais ou menos. E tem que ser do claro pro escuro. Não necessariamente. Aqui está assim, né? Tá dividido aqui, então estão os paletós, por exemplo, nós fizemos a divisão assim. Mas depende muito da pessoa. Tem gente que gosta de colocar por marca, tem gente que gosta de colocar por estação. Então, assim, os tipos de roupas, né, separados. Então, depende muito daquilo que para o cliente fica mais fácil e mais também bonito para o olho, porque a gente tem que levar em alta conta o belo. O bonito na nossa casa, ele tem que agradar o nosso olhar. Então, se a padronagem de cor, que geralmente as pessoas se sentem bem confortáveis, né, com a padronagem de cor, se essa é uma forma que te agrada, a gente vai fazer desse jeito. Mas primeiro a gente pergunta para o cliente, se você quer colocar assim, olha, com a disposição do espaço que a gente tem, a gente indica que fique assim, mas a gente muda se precisar. Bom, gaveta a gente não vai mostrar, porque a gente não vai mostrar minhas calcinhas aqui. Não tem necessidade, mas né? roupa de ginástica também não, mas enfim, tudo muito bem organizado. É super importante falar das gavetas, porque assim, eu acho que a quantidade de gavetas adequadas é a quantidade que você tem. Basicamente, gaveta foi feita para colocar coisa miúda. Roupa de academia, meias, roupa íntima, pijama e acessório. Bijuterias e tudo mais. Isso é o que vai na gaveta. O restante das coisas é prateleira e cabideiro. Cabideiro, inclusive, uma dica bem simplesinha, gente, dica fácil. Se você tem uma dificuldade grande, assim, de organização para dobra, para gaveta, muita gente costuma fazer o quê? Colocar dentro da gaveta e fechar a gaveta, né? Mas não, sabe o que você pode fazer? Você coloca mais coisas penduradas, porque pendurar é mais fácil que dobrar. Então, às vezes, se você opta por colocar pendurado aquilo que você poderia deixar bagunçado na gaveta, vai te fazer melhor. Outra dica legal, que aqui a gente fez mais isso na parte dos vestidos, mas aqui eu vou mostrar. Quando você tem, inclusive, porta, sabe? Que a manga fica pegando na porta na hora de fechar, a gente simplesmente vem aqui e coloca a manga para dentro. E pronto. Com porta isso funciona super bem. E para quem também não quer assim ter esse visual assim mais cheio, mais preenchido, quando você coloca as mangas para dentro, ó,
dá um visual diferente, uma coisa um pouco mais contida, sabe? Então essa é uma opção legal também, a diferença de você ter assim ou assim. Antô, e por que deixaram aqui esses... Como chama esse negócio? Essas capas, né? As capas. Protetoras. É porque quando a gente chega na casa do cliente e as roupas estão nas capas, ou a gente pergunta, ou a gente mantém quando é uma roupa com pedraria, ou de seda, muito fina. Para quê? Para que ela não estrague em contato com as outras peças que estão do lado dela. E aqui tá tudo bem apertadinho, né, Fabi? Então, para que ela não danifique outra peça ou para que ela mesma não se danifique. Tem muita gente que, inclusive, que guarda do lado avesso, justamente quando você não tem essa capa, sei lá, guarda do lado avesso para poder proteger bordados, paetês, sabe, sedas, alguns detalhes assim mais delicados para realmente não danificar. Outra coisa também é a proteção do sol, que aqui não é o caso, aqui não bate sol direto, mas quando você tem um lugar ou com umidade ou com sol, que você precisa proteger mais, a gente mantém mesmo nas capas. Porque, por exemplo, quando você tem roupa escura e bate sol, ela descora, né? Ela começa a mudar a tonalidade dela. E quando você tem muita umidade, aí eu nem indico tanto colocar isso. Eu indico realmente, bom, primeiro logo, você cuidar realmente do espaço. Mas o mais importante é que quando você coloca um produto, ele não tem vida eterna. Então, você tem que estar sempre verificando, porque exatamente ele vai sugar a umidade do seu espaço. Então, você tem que ir lá, periodicamente, verificar se ele precisa ser reposto. Senão ele vai parar de agir. Muito bem, muito bem. E é isso aí, mulheres positivas. Espero que vocês tenham gostado. Esse janeiro de 2023 está recheado de dicas para que você possa chegar na sua melhor versão, com mais organização, mais disciplina para que você possa bater suas metas. E não se esqueça que a entrevista completa está disponível para você assistir no Panflix a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.